Oi, família! Começamos a segunda temporada do Papo Político com Tia Jaque. Aqui hoje eu tenho a honra de receber a minha querida amiga, deputada estadual, Kitty Lima. Obrigado, viu? Eu que agradeço. O gabinete mais animalista do mundo. Gostou do cenário? Eu me senti num zoológico. De cara eu me dei com um gato, um cachorro, um cavalo, um pato, um papagaio. Olha que vocês têm que conhecer o gabinete da deputada. É uma loucura aqui, viu? Deputada, mais uma vez, obrigado. Fale com o meu público que gosta muito da senhora. Saiba da nossa alegria em poder receber a senhora no Papo Político. Não, eu que agradeço a audiência de vocês, os questionamentos, né? Queiram participar, porque é isso, a gente tem que prestar contas mesmo, tem que falar do que a gente está fazendo. E aqui tem uma mulher que é a 1000 por hora, viu? Aqui para aguentar, você se liga. E outra, a mulher da castração, qualquer coisa aqui é pá! Castrou. Vamos lá, cuidado, cuidado. Em 2017, janeiro de 2017, a senhora vira vereadora por Aracaju. Isso. Mas não demorou muito. Em fevereiro de 2019, a senhora torna-se deputada estadual. Qual a diferença de estar na Câmara e estar na Assembleia? No Parlamento Municipal foi aquele choque, né? Porque a gente chega sem aquela malícia política, vamos dizer assim, né? E quando eu cheguei, existiu muito preconceito, desrespeito, primeiro por ser a pauta animal. Sim. Né? Então, teve situações que eu passei lá de ter vereador miando e latindo quando eu chegava. Sério isso? Sim, sim. E eu falei ao vivo na hora, pedi para me respeitar. Já teve situações que eu pedi a palavra, não passaram a palavra. Tinha situações que eu estava falando, emitindo a minha opinião, e eu era cortada, e eu tinha que dizer, agora é minha vez, cala a boca que agora quem fala sou eu. Então foi um início muito difícil para a gente chegar até hoje, onde eu tenho certeza, onde você for comigo, os meninos, né, assim que eu falo, eles respeitam a figura feminina. Sim. No meu início, eu sofri um pouquinho, principalmente quando falava da pauta animal, que achavam que não era uma pauta importante. Hoje todo mundo quer abraçar. Hoje eu vou falar sobre isso. É. Deputada, então na Câmara houve um desdenho político naquele momento por causa da causa, por ser mulher e tal. E quando você entra na Assembleia, que foi com uma força gigante, até porque era muito imatura, talvez, eu não sei, não na experiência política, mas eu digo pelo tempo de política. Sim. Sair de vereadora para deputada, você entra na Assembleia de uma forma completamente diferente. E aí eu já vejo você grande politicamente. Para você sente essa mudança? Eu sinto, até porque muitos até hoje não acreditam a forma como eu cheguei. Não acreditam que eu não tive recurso, não acreditam que eu não fui nas portas das casas para vereadora, foi quase 5 mil votos. A mais bem votada do Nordeste proporcionalmente. Só nas redes sociais, mostrando meu trabalho, porque eu já tinha um trabalho na causa animal por anos, né? Então, é difícil você conhecer pessoas que tiveram a história política que eu tive, porque eu não fui apadrinhada política, eu não sou parente, é filha de não sei quem, Sim. que é parente. Não, cheguei pelo trabalho animal, Sim. uma mulher que quando eu me filiei, muitos tinham como para compor chapa. Não vai ganhar, é só para compor chapa. E aí a gente estourou de voto, né? Eu só via na hora da apuração. E Kitty Lima passa de não sei quem, passa de não sei quem, e ninguém acreditava nisso. Quem é Kitty Lima? Sim, verdade. Né? E aí a gente, 2 anos depois... E um partido pequeno, né? Partido pequeno, a rede. Sim. Rede e sustentabilidade, sem recurso. Sim, então, né? Justo. E aí a gente fez um trabalho tão bonito, porque eu era convocada, vereadora de Aracaju, convocada pelos municípios todos para palestrar, para entender a causa animal. Sim. Ninguém debatia. Verdade. Foi quando, nessa época também, existia até o acidente, todo mundo falou de as barreiras das estradas, Sim. né? O carro que a gente estava capotou, mas todo mundo saiu vivo, porque Deus tem missão na vida. É verdade. Quando tem missão na vida, né? Então, a gente passou por essa experiência, mas falei, poxa, eu já estou fazendo um trabalho de estadual sendo vereadora, porque é uma pauta que todo mundo quer. Verdade. E aí, 2 anos depois, conseguimos lograr êxito da mesma forma, fazendo trabalho, prestando conta, sem apadrinhamento, sem nada disso. Em fevereiro de 2019, a senhora torna-se deputada estadual. Veja, a crítica faz parte da nossa vida em geral, seja ela pública ou pessoal. Sempre vai ter alguém dizendo alguma coisa. Sim. E em bastidor, principalmente. Eu ouvi dizer, e aí eu quero saber o que a senhora acha das críticas. Como é que a senhora lidar com as críticas? Que Kitty Lima só adota animal de raça. O que a senhora acha dessa crítica?
primeiro entender quem foi, porque não acompanha meu trabalho. Eu sou fundadora de ONG. Eu sou a pessoa que pega os vira-latas mesmo, claro, tem animais de raça, por exemplo. A gente pode ter hoje um Yorkshirezinho com leishmaniose jogado nas ruas, porque geralmente, quando está com uma doença grave que não quer tratar, eu adotei um Akita uma vez, porque tinha problema de pele reincidente, não toda vez tinha e era muito gasto. Sim. E o tutor deixou na clínica para eutanasiar. Aí eu falei, não. Então, os raros animais de raça que eu tive, raros, porque dá um trabalho da gota, porque meus vira-lata é resistente, você não vê com tanto... Aguenta o rojão, você não vê com problema de pele reincidente, não vê com displasia, né, com esses problemas. Então, os raros que eu tive vieram de salvamento mesmo, porque iam eutanasiar ou algo parecido. Então, não sei quem falou isso não, mas eu gosto dos meus vira-lata. Mas é justamente isso, é crítica de bastidor, é o motivo que as pessoas acabam procurando para justamente ou denigrir ou diminuir por conta do destaque que a senhora tem tido. Sim. Eu vi recentemente, a senhora postou, inclusive, um dia mundial dos animais de rua. Sim, coisa assim, sim, não foi? sim. A gente sempre... E como é que funciona? Como é que lidar com essa agenda de datas? Porque a senhora, como deputada, obviamente teve muito requerimento e muita lei, muita coisa. Como é que você divide assim? Não, a gente tem as nossas leis municipais, né? Por exemplo, hoje ainda a gente está no Abril Laranja, né? Que é o mês de lei de minha autoria municipal, a época vereadora e estadual também, que combate a crueldade animal. Infelizmente, Sergipe é um estado pequeno, mas que tem um índice grande de crimes com os animais. Sim. Diariamente você deve ver cavalos açoitados, né? E soltos em vias que acaba tendo acidente, morre o motorista, morre o cavalo. Animais abandonados aí se reproduzindo, aí você vai nas feiras, o pessoal vendendo carne e os animais parindo ali no meio da rua, aquela situação. Então, uma situação caótica. A gente teve essas leis para combater o abandono, maus tratos, e a gente executou muito bem essas leis, começando pela educação. Fui em várias escolas, né, nesse meu período aí de parlamentar, para educar as nossas crianças e adolescentes, porque se a gente trabalhar no nosso futuro, que são elas, a gente vai ter cada vez menos casos cruéis. Então, são projetos que vêm para educar, para transformar, para conscientizar e prevenir. Sem dúvida. E essa questão do animal de rua, hoje existe um amor maior, né, com caramelo aí em ascensão, todo mundo quer ter um caramelo, mas lembrem que os caramelos estão dentro das ONGs e ninguém adota. Verdade. Quando a gente faz campanha de adoção, o número alto de procura pelos filhotinhos. Sim. E tem gente que pergunta, que tem de que raça? Eu falei, não fala isso não. É a raça da gente, que a gente é uma mistura de raças, né? Somos vira-latas, né? Mas é isso, a gente vem fazendo um trabalho intenso. Existe, e eu tenho certeza do que eu estou falando com muita humildade, existe um divisor de águas da chegada de Kitty Lima no parlamento. Ah, sem dúvida. Porque ninguém nunca quis abraçar causa animal. Hoje, o que me mandam de gente, que, assim, abraçado cachorrinho, nunca visitou uma ONG. Menino do céu. Não, campanhas majoritárias, teve gente que fez com gato e cachorro. Isso, então. Mas a gente... Não, mas o produtor tá rindo. Não é isso não. Sabe por quê, diretor? Não é porque fez com gato e cachorro. Tô me referindo a pessoas, não. Pegava os animais... Ai, merece ser castrado, né? Merece ser castrado. Deixa comigo. Teve campanha majoritária que pegaram gato e cachorro e tá tudo certo. E tá tudo Todo mundo certo. acha que a onda vai fazer com que tenha o objetivo que a senhora teve. E digo mais, só para finalizar, a gente hoje está numa sociedade, mais de 80% dela tem animais dentro de casa, e digo mais, hoje a juventude, os casais estão querendo ter animais em vez de ter filhos. Isso é verdade. Então, estamos aí na era dos animais. Isso é verdade. Os prefeitos que se liguem e façam as políticas públicas, porque quem não ligar para os animais vai fadado ao fracasso, viu? Ô, deputada, existe esse negócio de verdade. Agora você falou uma coisa que nem na minha pauta estava. Tá vendo? É o pai e mãe de pet, né? É. Isso tem crescido avassalador de uma forma... Crescido a nível de pensão. Sim. Casais que se separam têm pensão para os animais, são filhos. Brincadeira. A nível de ação, um cachorro entrou com ação contra o tutor por maus tratos, ganhou 5 mil agora. É novidade. Não é possível. Então, vou lhe mandar a matéria. Meu Deus, que Salvo engano, boa. Paraná. Que coisa boa. Passou por uma situação cruel, espancamentos. Entrou com ação e agora tem os seus 5 mil aí para ser tratado, cuidado. Até o universo. psicologicamente a gente vai ter que dar um jeito dele para ele poder... Deu um jeito. Porque, na verdade, você amando ou não animais, você tem que entender, você tem que se reinventar. Verdade. A era é essa. Verdade. Você tem que entender que eles agora têm seus direitos e a gente vai fazer com que eles sejam cumpridos. Deputada, como surgiu o É o Bicho da TV Atalaia? Como é que surgiu aquele programa? Aquela participação, aquele quadro, na verdade. Aquele quadro. Eu tô sabendo que tem muita novidade vindo aí. Me conta aí. Lhe
conto tudo, meu amor. Na verdade, a pauta animal cresceu muito na TV, inclusive depois da minha chegada também. Sim. Quem nunca viu o quadro dos Desaparecidos com os Animais? Verdade. Né? Ambos os canais fazem esse quadro. Verdade. Né? E chegava direto nos directs, nas mensagens das TVs, perguntas de, ai, meu animal tá morrendo em casa, eu preciso de ajuda, onde é que eu vou, onde é que eu castro? Né? E tanta demanda animal que se percebeu que tem um quadro com alguém que entende de animais, Sim. que entende o que fala e busca as respostas, ia ser interessante. E o É o Bicho tá, né, todas as quintas-feiras no Balanço Geral Manhã, né, na TV Atalaia, a gente consegue levar informação sobre leishmaniose. Tem muita gente que acha que é o cachorro que transmite, não é, né? É o mosquito vilão, né? Agora a gente está aí, eu não vou entrar em detalhes, mas está aí com a doença que está assustando, que é a esporotricose felina. Mais uma vez, botando os animais como vilões, e não é, tem que ter ações, né, educativas, ações de prevenção e tratamento. Né? Então são informações que vão atuar na saúde pública. Sim. Então, é um quadro que está fazendo tanto sucesso que agora a gente quis ampliar isso aí. Né? Então, agora não só o É o Bicho com a minha participação no Balanço Geral. Não nada. Nada. A gente vai ter aos domingos também, ou seja, domingo não é para sair não de manhã, viu? Eu até falei da musiquinha, né? Domingo de manhã, o sol me chamou. Não chamou, não. Não, mandou ficar em casa. Depois do programa. 10h30 da manhã, tem agora Conexão Animal com Kitty Lima. Que massa. Você vai virar... TV Atalaia. Amados. Vai virar especialista na causa animal, né? Então... Vai ser rapidinho, programazinho, 10h30 da manhã e depois você vai para sua praia, mas não sai antes disso. Aproveitar para mandar um abraço para Fábio Henrique. Fábio, um beijo, viu? Outro. Né? Kitty, na Câmara, como foi a sua relação com Emília Corrêa e como tem sido a sua relação agora ela prefeita? Pronto. No Parlamento Municipal, a gente estava muito próxima, porque era só as duas mulheres, né? Sim. Infelizmente, ainda é muito pouco o número de mulheres que ocupam suas vagas, ocupam seu espaço. Né? Tanto que a gente depois vai falar sobre a vice-liderança, é outro espaço ocupado por uma mulher pela primeira vez. Pela primeira vez, Mas a gente estava muito conectada nesse sentido de se proteger, porque tinha esses ataques que eu relatei. Sim. Ela também sofria de perseguições, né, de não valorizar nossas pautas, achar que a gente só podia falar de tema fofinho, por exemplo, aqui só pode falar de animal. Não, eu falava segurança pública, educação, sim, saúde, tudo, e falava bem. Sim. E consegui projetos nessas áreas. Enfim, então a gente tinha essa conexão. Temos posições diferentes em alguns momentos, é normal. Sim. Né? E isso é respeitado. Claro. Chegou agora a prefeitura, que eu desejo muita sorte. Demorou um pouquinho para a gente conseguir se encontrar, eu ajustar a agenda dela, mas rolou esse primeiro encontro já com uma grande vitória, né? Eu vi. Já é para falar? Pode falar. Eu falo. eu sou boa de memória. Eu lembrei que a época do parlamento, ela apoiou, ela disse que seria favorável ao projeto dos fogos de baixo ruído, silenciosos. Verdade. Aí eu, não mudou de opinião. Acredito que não, deixa eu correr atrás dela agora. Aí produzimos uma carta compromisso. Sim. Né, porque a gente já quer que, para ontem, os eventos da prefeitura tenham respeito não só à vida dos animais, como da sociedade. Autistas, idosos, enfermos, enfim, uma série de depoimentos de pessoas que também odeiam esses estampidos, esses barulhos. Aí você está aqui numa praça, vai inaugurar uma praça, aí... Ninguém tem paz. E gastam dinheiro que é para ser investido em outra coisa. Né? Então, sabendo disso, fomos lá com a carta de compromisso, ela de imediato disse que já apoiava essa iniciativa, como eu já havia dito, e que ia assinar assim, que a partir para ontem, a prefeitura em todos os seus eventos não ia utilizar fogos de estampidos. Então vamos acompanhar isso. Né? Mas é uma vitória, assim, histórica, porque quer que Aracaju seja o espelho para os outros municípios. Uhum. Imagine só. Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, né, Barra, todos. A Grande Aracaju e os 74. Isso, eles falaram assim, Aracaju tá dando muito certo, a população abraçou, vamos testar aqui. Sim. Porque ninguém tá acabando com a festa de ninguém. Os fogos coloridos, né, os fogos de baixo ruído estão aí e podem ser utilizados. Né? A gente sabe que hoje está se usando muito até drones. Tá aí o show de Alok, né? Que foi aquela coisa. Verdade. Ele usa drones, ninguém usa mais para pouco. São Paulo, vá para o final do ano de São Paulo, de outros locais, ninguém usa mais. Então vamos evoluir. Né? Então, Aracaju, com essa carta compromisso que levei, vai sair na frente aí, espero que os demais abracem. Vocês conversaram também sobre o hospital veterinário? Claro, já vou entrar. Não só o hospital veterinário, vou começar com a pauta que é do meu coração, carroças.
Conversou com a prefeita. Conversei porque foi voto favorável dela para o fim das carroças, Sim. na época que eu era vereadora. Né? Teve alguns que mudaram o voto de última hora, teve aquela questão de levar os carroceiros para frente do Parlamento Municipal. E quero tranquilizar os carroceiros que estão assistindo. Nosso objetivo não é prejudicar vocês. Quero trazer para perto. Como na época o projeto dizia, trazer benefícios, ver um outro tipo de trabalho, porque muitos não querem ficar na carroça. Querem aprender profissão, eletricista. Sim, claro. Tá vindo empresas grandes que vão trabalhar com reciclagem. Ter carteira assinada, sair de uma carroça, os filhos estudarem. Então, o projeto prevê essa amplitude de benefícios também. E ela disse que sim, tem interesse, a gente vai já iniciar essas tratativas, mas eu acho que agora iniciamos com os fogos, mas em breve eu espero ter o apoio para a gente colocar em prática o projeto que eu comecei lá atrás, vereadora, né, do fim gradativo das carroças, com o respeito e o cuidado com os carroceiros, no sentido deles não passarem necessidades. Kitty, fora do normal, seu trabalho é muito independente. Por ser muito independente, eu acredito que dizem que você é até ruim de jogo. Sabe como é que eu vou chegar nela? Ela é muito independente, mas sabemos que na política, quem tem líder é liderado, certo? Hoje você está no Cidadania. Sim. Pretende permanecer no Cidadania? A conversa é para que não permaneça, mas ainda estou. E aí eu vou explicar o porquê. Todos acompanharam as últimas eleições governamentais. Sim. E o Cidadania se colocou para apoiar o Fábio. Sim. Fábio Mitidieri, no seu segundo turno. Hoje, o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, fez vídeo e declarou apoio a Fábio, né, Mitidieri. Para a reeleição. Para a reeleição. A gente teve aqui no parlamento, Samuel, enquanto não tinha efetivado a sua vitória para prefeito, apoiando o governo de Fábio Mitidieri. Então, eu fiquei confusa porque com Kitty Lima, que todo mundo já sabia, que já estava superintendente do Estado, já tinha essa gratidão por Fábio ter abraçado a causa animal, né? Porque esse tratamento de não poder ser uma vice-líder. Sim. Então, eu discordei. Eu vou respeitar aqui a opinião do colega Jorge Passos, mas discordo totalmente. É uma mulher ocupando o seu espaço, sendo reconhecida e que ia agir da mesma forma que se não fosse a vice-líder. Claro. Eu ia defender os interesses da população de Sergipe, explicar muita coisa que não é explicado nessa casa acerca dos projetos do Estado, trazer informações. Veja como é importante. Recente teve uma denúncia da deputada Linda acerca da falta de medicamentos para o câncer. E eu cheguei, Linda, deixa eu lhe dar um complemento. Não é a falta estadual, não. É falta de insumo nacional e internacional. Vamos trabalhar para reverter isso. Veja como a união, né, oposição e situação, para resolver a situação é importante. Dúvida, claro. Então, veja, eu não vou ter nenhum benefício a mais por ser vice. Eu só vou ser uma ponte da população com o governo, que é um governo que recebe, que escuta. Sim. Eu não tinha isso quando era oposição. Claro, eu era oposição porque eu não era nem respeitada. Fala sobre isso. Né? Mas agora eu tenho. Então, qual é o problema de eu estar nessa posição, ocupar o espaço? Então, eu entendo que não haveria problema, ele entende que haveria respeito, então a gente está de forma amigável e respeitosa, e mando meu abraço a todos que compõem Cidadania, tem uma trajetória linda aqui dentro, mas o caminho provavelmente é não estar por conta da vice-liderança, eu lamento, né? Hoje, Kitty Lima, deputada, tem líder político? Tenho líder político. O governador Fábio é um líder político, o senador Alessandro Vieira é outro líder político. Né? Eu vou lhe dar um exemplo. Historicamente, quem mais mandou emendas para a causa animal foi o senador Alessandro Vieira através do meu pedido. Sem dúvida. Sem dúvida. Gratidão. Eu tô aqui com os animais, eu sou cria dos animais, né? Então, o que é a maior qualidade dos animais? Fidelidade. Eu sou muito grata e fiel, assim como eles, por quem estendeu a mão, por quem não usou politicagem. Sim. Para trazer para perto. Então, não tenho outro caminho, né? Então, pode ter certeza que são dois grandes líderes aí que eu tenho e que vou estar sempre dialogando acerca da política. Deputada, foi criado o G4, que era a senhora, George, Samuel e Rodrigo Valadares. O governo era Belivaldo e vocês fizeram oposição ferrenha. Ferrenha. Acredito que a senhora tem se destacado na política muito como oposição de Belivaldo. Sim, sim. Fábio sendo o sucessor de Belivaldo, apoiado por Belivaldo, hoje eu vejo a senhora como vice-líder do governo. O que mudou daquela oposição para o governo Fábio? Pronto. Primeiro, relembrando lá atrás, né, quando eu cheguei como deputada estadual, tentei várias agendas, levar as pautas. Por exemplo, a gente só está executando política pública de castração com castramóvel agora com o Fábio. Entendi.
Quanto tempo eu fiquei aqui falando, precisamos castrar, precisamos trazer políticas públicas, ampliar a saúde animal, porque é a saúde da sociedade também está em jogo. Verdade. Eu não consegui uma agenda, a gente não tinha essa disposição de querer trazer respostas, né? A gente não entendia como estava funcionando o governo, porque não tinha acesso a ele. Sim. Então, eu sigo muito o meu coração. Eu sou daquela pessoa que acredita que existem pessoas, e não, por exemplo, partidos. Todo partido tem pessoas boas e ruins. Sim, claro. Né? Então, governo de Fábio é um governo totalmente diferente do que existiu lá atrás. Eu entendo a parceria dele e respeito, mas não quer dizer que eu seja parceira também. Sim. Né? Eu acredito na liderança do governador Fábio Mitidieri, ponto. E não tenho problema com isso, não. E nem sou inimiga de Belivaldo ou coisa parecida. Eu não gostei do governo dele. Eu achei que ele faltou um pouquinho de sensibilidade, de ter essa aproximação, de trazer para perto de conversar, mesmo sendo oposição, porque a oposição não está aqui para quanto pior, né, melhor. Sim, claro. Está aqui para fazer o embate. Veja, quando a gente tem uma casa morta, sim, que é o que aconteceu em alguns momentos, você vê só a oposição falando, a situação quietinha, ou então só a situação falando, a oposição quietinha, é tão ruim, né? É verdade. Então, veja, a gente naquela época estava num cenário totalmente diferente desse. Acabou a eleição, Fábio chegou no meu gabinete e disse, você não é do meu grupo político, mas você tem uma história reconhecida na causa animal. Vamos ter a primeira pasta da história do Estado e eu quero você à frente porque você sabe do que faz. Poxa, isso para mim foi um gesto que eu não esperava. Sim. Por quê? Porque tem aquela questão, vou indicar... E que não procurou, né? E não procurei. É o que é mais interessante. Então, eu não esperava isso, porque o que é que acontece? Às vezes você vai ajudar quem caminhou com você. Sim, na campanha, né? Fato. Então, na hora que ele chegou e disse, decide salto, acabou a campanha, agora a gente vamos gestar, vamos trazer resultados para a população, eu não vou botar alguém que não entenda de causa. Tá certo. O nome, então, chamou, e eu aceitei porque ele falou, você vai poder ter a sua independência, a sua coragem, a sua energia a 1000 por hora. E ele nunca, nesses 2 anos, o superintendente me chamou de Gói, assim não, viu? Nunca, assim, nunca. Nunca. Então, eu sou muito confortável em falar sobre o assunto, porque eu sei que sempre vai ter. Era isso, aqui. As pessoas não entendem bastidores, às vezes não acompanham o que acontece e não procuram saber o porquê. E agora eu estou dando um porquê. Hoje, com a gestão de Fábio, eu tenho não só acessibilidade, né, de conversar, de não concordar, inclusive, tenho toda a liberdade de não concordar com alguma situação e vamos chegar num acordo. Isso é possível, né? Então, eu estou muito feliz da forma que estou. Acredito que vão ter temas que a gente pode discordar e Fábio vai entender. E vai ter a primeira mulher vice-líder da história de Sergipe mais arretada da vida dele. Eu não tenho dúvida. Deputada, o que é mais difícil, ganhar ou manter? Veja, acho que o manter, e aí eu vou lhe dizer uma situação que me incomoda. Eu não me incomodo quando aqui dentro, entre os parlamentares, existe traição, existe ataques, existe aquele puxar de tapete. Sim. A gente sabe o que acontece. Porque a gente já espera algumas situações. Sim. O que me incomoda é, às vezes, a injustiça, o julgamento de rede social. Certo. Eu vou pegar um exemplo simples, né? Eu posso até pegar coisas muito mais graves, mas simples. Tá à vontade. Aconteceu agora um atropelamento, Deus o livre e guarde, de algum animal. Eu estou aqui em entrevista com você. Certo. Só pelo fato de eu ser da causa animal, sim, as pessoas, cadê ela? Cadê a deputada? E não tá aqui. Viu aí que é mentira? Viu aí que ela não ama animais? Sim. Entendeu? Outra coisa muito triste para mim. O hospital veterinário já está lutando por ele. Mas eu não depende de mim. Eu corri atrás de emendas. Inclusive, o hospital veterinário que existe na UFS só existiu emenda para compra de insumos para os alunos utilizarem e ter alguns atendimentos, porque eu pedi ao senador Alessandro, mais uma vez ele, sim, e ele mandou 400 mil, senão não tinha nem seringa. Então, entendam, tem coisas que não estão nas minhas mãos. A falta de um hospital, a gente está na luta para ter um. Não quer dizer que é culpa de Quitilima não ter. Então, as pessoas às vezes confundem a luta e não valorizam. Às vezes acham que a grama do vizinho é mais verde de casa. Sim. E aí eu vou finalizar com outro exemplo. Quem é da causa protetor, acompanha também protetores de fora, né? A gente tem um grande protetor, que é o delegado Bruno Lima, todo mundo conhece. Tem a facilidade de ser delegado. Ou ele pode chutar a porta, eu não posso não, viu? Da vez que eu tentei, não foi nem o pé que quase quebrou. Foi a questão de dizer que eu posso ser processada, denunciar qualquer coisa desse tipo. Eu não tenho a função de polícia. Arrumei um homem que tem. Vou chegar nele. Eu vou chegar. Vai chegar, né?
chegando nele já. Mas eu não tenho. O fato de eu não conseguir fazer isso, as pessoas já falam, eu queria que ela fosse que nem Bruno. Sim. E acha que em São Paulo, por exemplo, é muito mais avançada a causa do que aqui. Sem Pelo dúvida. contrário, Sergipe tem situações muito mais avançadas. O pensar é esse. O pensar é esse. Justamente pelo que o marketing deles passa pra gente, passa para todo o Brasil, né? De que foi simples, de que pegou, de que chegou, de que arrombou, de que prendeu, de que julgou, de que tomou o animal, porque é o resumido que é mostrado pra gente. Exatamente. E aí... E é o que esperam de você. E que esperam de mim. Então, eu não sou juiz para sentenciar, para manter preso, porque é juiz de custódia que diz que se a pessoa que cometeu maus tratos vai continuar preso ou não. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho como arrombar a porta. Eu não tenho... Então, gente, a gente é em Sergipe, é referência nacional. Viajei para Brasília, agora tem um departamento, né, da causa animal em Brasília. E quando a gente começou a mostrar os nossos feitos, elas olharam para a gente, poxa, que massa, Sergipe está disputando. A gente não tem uma delegacia especializada como a DEPAMA, fruto da minha luta também. Tem, muitos estados por aí não tem uma especializada. A gente passou muito tempo com outro parlamentar estadual, o Leonan, daqui no nosso estado vizinho, de Alagoas. Ele não, a delegacia dos animais lá não era nem dos animais, era outro nome, com roubo, furto. Sim. E ele era o único que atuava, ele não tinha nem escrivão. Na época ele falou, Kitty, vocês estão muito há anos-luz. E aí, às vezes, a pessoa vê uma ação de Leonan chutando porta, pegando no braço e diz, ai, Sergipe não tem isso. Ai, me deixa doente. O Kitty não faz isso. E Kitty não faz isso. Isso me deixa doente. Deputado, então a sua resposta é acreditar que o manter é mais difícil do que o ganhar. Manter, porque as pessoas não pesquisam sobre política, só querem falar de política na época da eleição, não sabe como atuou, como agiu, o que faz. Por exemplo, nenhum dos parlamentares, e falo isso com respeito, que estão hoje eleitos federal, senador, tem uma ONG fundada, eu tenho. Se eu resgatar hoje, eu tenho para onde levar o animal que eu resgatei. Sim. Eu não boto nas costas de ninguém. Sim, sim. Então, eu sou raiz. Sabe aquela coisa, Nutella ou raiz? Sim. Eu sou raiz, sou mulher e o povo ainda valoriza só quem chuta a porta. E eu não falo isso desmerecendo não, que eu amo os meninos, um beijo. Sou embaixadora aqui de Sergipe e a gente sempre tem encontros uma vez no ano com todos, vejo eles. E isso eu só estou falando para mostrar como é difícil ser criticado dentro de casa. Sim. Às vezes valoriza muito mais quem está fora. Não tenho dúvida disso. Kitty, Adriano Bandeira veio candidato a vereador. Sim. Se Adriano Bandeira hoje como seu parceiro, amigo, companheiro, viesse ou vier candidato a deputado estadual, você abre mão para Adriano? A gente já chegou a conversar sobre isso e ele entende que a prioridade é minha pela história que eu tenho. Então, quando a gente decidiu por ele ir para vereador, não foi porque, Kitty, eu prefiro que eu vá, você já foi. Se fosse você, seria mais fácil. Isso. E, na verdade, ele disse, amor, vá você. Porque você já tem sua história, eu vou somar com você. Até porque a segurança pública e causa animal tem um casamento bom. Sim, eu tô falando de um delegado que vai. Polícia é boa nessas horas também. Então, a gente fez o casamento e ele foi muito respeitoso e dizer, você é a prioridade. Só que eu falei, amor, pelo cenário, Samuel vai ganhar. Prefeito. Meu interesse é estadual. Eu já me acostumei a arrumar confusão no estado todo. Obrigado, verdade. Então, isso é ouvida. Isso é ouvida. Então, amor, tem uma chance muito grande de eu voltar a ser deputado estadual. E você foi muito bem na sua campanha última. A gente está fazendo esse projeto que as pessoas... A gente só precisa de mais tempo para que seja entendido esse casamento. As pessoas, às vezes, não entendem a importância da segurança pública e os animais juntos, porque hoje, serial killers que estão aí matando as pessoas começam com animais. É um estudo do FBI. Então, tem tudo a ver com combater crimes com os animais e a gente proteger a sociedade e a causa animal, enfim. Então, a gente decidiu em casal que eu iria somar com ele, e porque meu objetivo era estadual. E ele, vamos junto. A Adriana é um cara que não tem problemas de ver uma mulher no comando. Inclusive, ele só diz por aí que é comandado por mim. E eu disse, se você dissesse diferente, meu filho não estava comigo. Por quê? Porque a gente tem que entender... Mandar abraço, Adriano. Amor. Beijo, Adriano. Não, porque a gente tem que entender que acabou os tempos passados de que mulher tem que ficar em casa fazendo comida para marido chegar. Acabou. Oxe, ele cozinha bem, viu? E é. Oxente! Olha minha cara que fica cozinhando. Eu falei, amor, vamos dividir. Eu vou lavar as roupas, eu fico a parte aqui, você fica com a parte da cozinha. Não nasci pra cozinha, não me force e não tenho essa herança de minha mãe e minha avó, não, que elas ficam lá porque elas querem. Ou você vai ficar com fome. Vai viver de iFood, viu, pai? Mas ele entendeu. Veja, e Adriano mudou. Ele falou, você veio para virar minha vida 360, porque ele nunca tinha feito
a nível de lar docilar, né? De Sim, casa, de trabalho claro. de casa. Ele aprendeu a fazer um cuscuz assim, de outro mundo, melhor do que em restaurante quando eu vou. Que massa. E ele foi forçado a isso no bom sentido, porque ele disse, poxa, eu tô com uma mulher braba, É braba. do comando, vamos dividir as tarefas. Ele topou isso. Que bom. Então, é um homem que não tem problemas em ver uma mulher liderar. Ele também é outro líder e eu respeito a liderança dele. Exatamente. Quando o assunto é segurança pública, meu filho, o que é que você acha? Porque aí você que domina. que domina. Eu só quero somar. Então, a gente se respeita muito nas lideranças um do outro. Isso é bom, isso é importante. É. Deputada, a sua avaliação até hoje do governo Fábio Mitidieri, não só por ser base, mas eu sei que a senhora, se tiver de criticar, critica, se tiver de cobrar, cobra. Mas como é que a senhora avalia o governo Fábio Mitidieri? Bom, regular, mais ou menos? Como é que tá? Bom demais. O que eu sinto falta é de chegar informação nas pessoas de tudo que é feito. Veja, é tanto programa que vai beneficiar. Eu vou falar do Opera. Que resposta incrível. É. Sente falta de chegar a informação das pessoas de tudo que o governo faz. É. E eu tô falando de coração, viu? Você chegou aqui, ó, e tá preparado para tudo. Aí eu falei, eu nem sei o que você tá me perguntando. Eu falo com o meu coração. Porque, veja, eu sou mulher. Sim. A gente tá falando aí de várias mulheres que têm um histórico de endometriose, por exemplo. Sim. Você sabe o que é essa mulher? Há anos tentar cirurgia, não conseguia, agora por conta do Retirar Opera do Mulher. dedo. Isso. Por conta do Opera Mulher, ela marcar no outro dia a cirurgia, de anos de espera, de Fora dor. do normal, né? Fora do normal. Fora do normal. Veja, quando eu fui para a segunda fase do Opera, eu vi tanta gente lá na expectativa de sair com cirurgia marcada. Isso nunca aconteceu, não. E não é porque eu sou situação, não. Porque se eu não gostasse, eu dizia. Eu tenho essa liberdade de ir. Sim. Então, eu sinto falta de a gente comunicar melhor para as pessoas saberem tudo. E vai ser uma função minha aqui também. Vai ser uma função minha. Eu vou comunicar cada passo. E se alguma coisa não estiver legal, porque pode acontecer, todo mundo é humano. Claro. Queríamos ser animais, mas todo mundo é humano. Pode acontecer alguma coisa que não esteja dentro do programado. A gente vai voltar, humildade, erramos e vamos acertar. Legal. Acabou-se. Então Muito aqui, o que você precisa saber, você está em casa, é parar de escutar, ó, ladainha dos outros, que só quer o mal. É aquele tipo de pessoa que fala pra mim, e você não ajuda a criança? Não, é só animais. Essa pessoa está em casa com a bunda no sofá. Chega! É aquela pessoa que está em casa na rede social só com a bunda no sofá para criticar todo mundo. É verdade. Não levanta para dar uma água pro pessoal que pede. É verdade. Então, aqui é a parlamentar dos animais que mais ajudou pessoas nessa história parlamentar que teve. Massa. Então, a mesma coisa eu digo pro governo. O governo está trabalhando demais. Sinceramente, Sim. eu não sei como o governador aguenta uma agenda atrás da outra. O homem tá em um canto, depois tá no outro. Pegou, foi o que? Helicóptero, chegou não sei na onde. E eu, meu Deus. E aí eu quero uma agenda com ele. Gov, pelo amor de Deus, me dê uma agenda. Que deixa eu voltar, viu? Quando eu vi, já foi pra não sei na onde, que voltou com não sei o quê. Saiu de não sei na onde, foi pra Dores, pro luto de Dores, já leva. Ele não para. É uma coisa irreal. Eu não sei como ele tá sobrevivendo à saúde dele. Verdade. Porque não é só física, não, é saúde mental também. Verdade. Então, assim, quem quiser que fale o que quiser. Agora, reconhecer, se você parar um pouquinho para prestar atenção, você vai entender o que eu estou falando é verdade. É só prestar atenção. Então, eu não estou aqui para ser baba-ovo, nada disso. Eu estou para falar o que acontece. Eu nem paro de falar, porque Fica à vontade. Demais. Vamos, se deixar, já tiro o teu sapato. Vou tirar aqui um salto alto desgraçado. Não sei para que me bom desse salto. O sarrafo. Então, aqui, o que eu sinto falta do governo é a gente conseguir levar tudo que o governo faz para a população, porque é tanta coisa. Imagina. Então, vai ser um dos meus compromissos. A avaliação que o governo está ótimo. Ótimo. Muito bom. Tá muito bom. Kitty, eu falo o nome e você diz o que você acha. Ave Maria. Perfeito? Tá bom. Emília Corrêa. Gosto dela. George Passos. Gosto, parceiro. Gosto. Luizão Donald Trump. Gosto. Eu no início tinha uma coisa assim, mas chegou aqui, começou a falar de bicho, levou pra castração, conheci a pessoa, não tenho problemas com ele não, de jeito nenhum. Edivaldo Nogueira. Tem uma resistência. Que já vem. Sabe por que tem uma resistência? Porque ele me prometeu algo que ele não fez, foi acabar com o sofrimento dos cavalos nas carroças. Ele não me recebeu. Não, olha, aprenda uma coisa com Kitty Lima. Não olhe pra mim, me diga que vai fazer uma coisa e depois não dê andamento. Isso mata, porque essa causa animal pra mim é muito cara. Se ele entrar aqui agora, eu vou ser educada, tudo bem, Edivaldo, vou cordial. Eu não quero mal de ninguém, até porque quando a gente deseja mal, a gente tem o mal. Verdade. Mas eu tenho mágoas, é real, eu não vou mentir. É parceiro, tudo bem, é parceiro, mas eu tenho mágoas.
Ele pode reverter? Pode. Mude a postura, tal, mas eu tenho essa mágoa de a época que eu estava parlamentar, de não ter sido respeitada enquanto parlamentar, e a questão das carroças, para mim, foi checkmate. Daniele Garcia. Tenho um respeito muito grande. Independente. Não, independente. Ela é uma mulher que está lutando também para ocupar seu espaço na política, né? É difícil a gente ver outra mulher guerreando também para até combater tanta fake news, tanto ataque. Eu sou mulher, eu sei como é difícil. Então, eu espero que ela continue firme aí. O que é que você acha de Kitty Lima? Que tem que deixar de ser besta, de agir tanto com o coração e começar a entender a malícia das pessoas. Meu problema eu cheguei aqui de uma maneira diferente. Cheguei aqui por conta de um sonho, de um trabalho efetivado que é a causa animal. Eu, 6 anos de idade, parei de comer carne. Você está falando com uma vegetariana de mais de 27 anos de vegetarianismo. O que eu faço aqui é pele, é sangue, é coração. É real. É real. Eu não tenho nada aqui de script, não. Estou conversando com você sem script. Eu não preciso disso. Quando eu subo na tribuna, eu falo as coisas que eu penso também. Minha assessoria fica aqui rezando. Meu Deus do céu. Doida, que ela não arrume confusão. Que ela... Já vai a doida brigar, já vai a doida falar. É bem real isso. Então, assim, o meu problema hoje na política é parar de ser coração. Eu tenho que tentar diminuir essa emoção minha para eu ser mais racional, porque as pessoas, olha, se aproveitam e montam em cima. Mais uma vez, obrigado por tudo. Ai, que bacana. Já passou tanto tempo assim. Ainda ficava até amanhã, nem ia perceber. Que bom. Família, recebemos hoje a deputada estadual Kitty Lima no Papo Político. Muito obrigado por tudo. Ah, viu? Que bom. Eu que agradeço. Venha mais vezes.